Por que a Terra gira em torno do Sol e o Sol gira em torno da Terra, se a força é a mesma? Cara, inclusive, o que eu quero trocar ideia toca exatamente nesse ponto. Você vai provar para os nossos companheiros, então, que o Sol gira em torno da Terra. E Galileu e todo mundo estava errado. E não só isso. A Igreja Católica sempre teve certo. Sempre teve. Não. Aí você apelou. Toda vez que você tem dois corpos, que um exerce a força, que a força que os dois exercem entre si obedece à terceira lei de Newton, a trajetória que um faz sobre o outro é a mesma que o outro faz sobre um. Essa foi pauleira, velho. Cara, um trem que eu acho engraçado num contexto de física, principalmente de gravitação, é o seguinte. A gente está bem acostumado, quando vai falar de leis de Kepler, quando vai falar de gravitação de Newton, a gente tem um costume muito grande de começar a trabalhar sempre com o Sol parado e a Terra, né, por exemplo, os planetas girando em torno do Sol, certo? Você acredita que eu me fiz essa pergunta muito na época de escola? Eu pensava assim, bicho, por que a Terra gira em torno do Sol e o Sol não gira em torno da Terra, se a força é a mesma? Sim. Aí tudo bem, depois eu falo, não tem mais massa e tal, pô, mas o outro não mexe nada, rapaz. Cara, inclusive... Isso aí me deixava intrigado. Cara, inclusive, o que eu quero trocar ideia toca exatamente nesse ponto. Que é legal pra caramba, porque é o seguinte, a gente só, né, contextualizando... Você vai provar pros nossos companheiros, então, que o Sol gira em torno da Terra. E Galileu e todo mundo estava errado. E não só isso, o Sol gira em torno da Terra em órbita elíptica. Rapaz... O que é uma loucura também. Com a Terra em um dos focos. Com a Terra em um dos focos. Caraca! Loucura demais. Não. Aí você apelou. E é legal porque o resultado disso é muito mais geral do que de gravitação, cara. Que é o seguinte, vamos lá. Então, né? A Igreja Católica sempre teve certa. Sempre teve. Olha só, que bizarro, né? O problema é quando você vai generalizar para os outros planetas. Aí você fala, como é que os outros giram em torno da Terra? Aí é uma loucura. Só o Sol que é bonitinho. É mesmo? Então vai, me conta essa daí, então. A lógica é o seguinte, a gente está sempre acostumado, quando vai trabalhar, de colocar o Sol parado, e a gente vai descrever o movimento da Terra. Inclusive, as próprias leis de Kepler baseiam nisso. Né? Uhum. Agora, no ponto de vista físico, não é completamente assim, aleatório a gente fazer esse tipo de consideração. Por quê? Porque na prática, como a gente já sabe, num contexto de conservação de momento linear, de sistemas isolados e por aí vai, quando a gente leva em conta um sistema Terra-Sol, por exemplo, a gente só tem desses dois corpos, eles estão exercendo uma força entre si que obedece à terceira lei de Newton, consequentemente o momento linear é conservado. Né? Então o centro de massa fica ali paradinho. Como o centro de massa é o centro da distribuição de massa, ele está praticamente no centro do Sol, só um pouquinho deslocado. Então na prática, né, quando a gente fala que o Sol está parado, a gente está fazendo a aproximação de que, como a Terra do Sol é muito maior... A massa, né? Exatamente, perdão. Como eu falei a Terra do Sol, né? Que loucura. Como a massa do Sol ela é muito maior, a gente vai considerar como se o Sol tivesse paradinho. Quanto maior, mais ou menos? Você sabe mais ou menos de cabeça? Cara, eu sei que a massa da Terra, eu tava escrevendo outro dia mesmo uma resolução de um probleminha lá do livro de física mesmo, é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, se não me engano. É massa pra cacete. A do Sol não tem muita ideia, não. Tipo assim, é muitas ordens de grandeza maior? Eu acho que são 6 ordens de grandeza maior. Cacete. São 5 ou 6 ordens de grandeza maior. É muita coisa. Mas assim, apesar, né, disso, apesar de não ser exatamente no centro, a gente trata como se o Sol estivesse paradão, que é sensato, né? Mas, na prática, a gente fazer essa aproximação traz correções. Né? Então, se a gente quiser fazer um tratamento mais pormenorizado, a gente pode chegar e falar, não, é beleza, mas eu quero saber exatamente qual é o movimento de órbita, assim, no ponto de vista físico de fato, porque eu não posso descrever as coisas todas levando em conta que o Sol está parado, porque o Sol é um referencial não inercial, né? Já que ele também orbita o centro de massa. Né? Aqui a gente tem dois corpos que estão submetidos à ação de forças que estão orbitando o centro de massa deles. E aí, quando a gente faz esse tipo de correção, é muito conhecido a gente usar a massa reduzida. Né? Então, o que a gente faz existe, né, a nossa segunda lei de Newton, força é igual a massa de aceleração. E aí o que a gente pode fazer, né, a gente aprende que, olha, você pode colocar para um movimento de órbita, você pode falar que o Sol está parado, descrever a órbita toda, só que ao invés de você colocar a massa da Terra, né, para descrever como é que vai ser o movimento, você vai trocar ela pelo que a gente chama da massa reduzida. No caso, a massa... Mi. Exatamente. A massa reduzida ela é definida como 1 sobre μ é igual a 1 sobre, no caso, né, a soma dos inversos das massas envolvidas. Então, massa do Sol, massa da Terra. E aí chama massa reduzida porque esse μ, ele é menor, o meu μ aqui parece um M, né? Mas, enfim, o μ, ele é menor do que a massa, aqui no caso da Terra. Ele é sempre menor do que os dois. Isso, inclusive, vem... Tipo o resistor... Isso que eu ia falar, em paralelo. Resistor em paralelo sempre é menor do que cada resistência do ramo. Aqui é a mesma lógica, por isso chama massa reduzida. Né?
E a gente sempre usa esse resultado, aí a gente consegue fazer correção para as órbitas de fato, correção para a terceira lei de Kepler, para aquela constante, né, do sistema, que vai mudar um pouquinho de planeta para planeta, porque, enfim, a gente vai descrever as coisas em torno do Sol e não mais em torno do centro de massa. Mas a questão, um trem que é interessante, é que por muito tempo eu só vi essa relação da massa reduzida para gravitação. Sendo que essa relação ela é extremamente mais geral e ela carrega um resultado físico extremamente profundo, que é toda vez que você tem dois corpos, que um exerce a força, que a força que os dois exercem entre si obedece à terceira lei de Newton, a trajetória que um faz sobre o outro é a mesma que o outro faz sobre um. Calma aí, repete aí. Sempre que tem dois corpos. Dois corpos, então assim, temos dois corpos aqui. Satisfazem a terceira, um sistema isolado ali. Só Exatamente. os dois interagindo. Satisfaz a terceira lei de Newton. Ou só a força interna. Só a força interna e a força, né, por exemplo, para cá e para cá. Não precisa ser desse jeito. Até porque quando a gente fala terceira lei de Newton, eu estou falando que F1 é igual a menos F2. Tá. Ela não precisa ser desse jeito, por exemplo, F1 e F2. Ela pode ser mais bizarra, ela poderia ser assim, ó. Por exemplo, F2 e F1. Ela poderia obedecer o que a gente chama somente da terceira lei de Newton fraca, que é F1 mais F2 é zero, porque elas são sentidos opostos e tudo, mas elas não precisam necessariamente estar, né, nessa linha de ação. Entendi. Mas quando você tem esse tipo de configuração, ou seja, né, obedecendo a terceira lei de Newton desse jeito, você consegue mostrar que se o objeto 1 observa um tipo de órbita, um tipo de movimento, não precisa ser órbita, um tipo de movimento do corpo 2, o 2 vai observar esse mesmo tipo, a mesma classe de movimento realizado pelo corpo do 1 aqui. Esse é um resultado que vem só do contexto de momento linear. Interessante. E que está relacionado com um pouco do princípio da relatividade ali, não tem nenhum referencial privilegiado mesmo ali. Exatamente, exatamente. E aí, né, que está relacionado com essa questão da massa reduzida. É um probleminha bem simples, mas ele traz uma física bem profunda. Aqui é o seguinte. Legal. Então, vamos lá, né, vamos enunciar o nosso problema. A lógica é, vamos pegar aqui então esses dois corpos, então, corpo 1 e corpo 2. Não interessa qual que é a interação entre eles. Se é uma interação gravitacional, se é uma interação mecânica puramente de colisão, um bateu no outro, tem uma corda entre eles, não interessa. O que interessa é... Tem umas aplicações muito legais que é quando tem uma mola entre eles. Sim. Você... Inclusive com mola vale. Calcular com mola vale período de oscilação e tal, sim, né? Mas enfim, só um comentário aqui. E aí vamos supor que um vai exercer, né, eles vão interagir entre si, de forma que a obedecer à terceira lei de Newton. Então aqui eu vou colocar como se fosse gravitação, mas só para poder deixar com uma situação familiar, né? Tá. Então aqui existe a força que um está sofrendo e a força que o 2 está sofrendo. E aqui, né, eu vou colocar a nossa condição de que F1 mais F2 é igual a zero, ou seja, obedece à terceira lei de Newton. Quando esse tipo, né, de movimento acontece, qual que é a consequência disso? Bom, pegando o gancho para a gravitação, mas a gente não precisaria pegar para a gravitação, quando a gente vai descrever um sistema Sol-Terra, é conveniente a gente colocar a descrição do movimento da Terra em torno do Sol. Da mesma forma, quando a gente vai falar de um sistema Terra-Lua, a gente fala do movimento colocando a Terra no centro, parada. Né? Ou seja, tem muitos sistemas físicos que é relevante a gente fazer a descrição do movimento não num referencial inicial, mas você, sentado em cima de um dos corpos, ver qual que é o movimento que o outro descreveu. Tem muitas situações que isso é conveniente. Então, vamos supor que eu faço o seguinte, olha, eu coloco aqui uma câmera no corpo 1, e eu quero saber qual que vai ser o movimento do 2 visto pelo 1. Então eu quero passar para o referencial do 1, descrever esse movimento não em torno de um referencial inicial, mas em torno desse corpo 1. Tá. Consequentemente, o que eu teria que fazer? Bom, aqui existe uma distância entre eles, né? Que eu vou chamar aqui só de R, que esse R sem nada aqui vai ser simplesmente a distância relativa entre eles, ok? E esse cara daqui, ele tem uma relação com as posições de fato do corpo 1 e do corpo 2. Sim. Então, vamos supor que eu escolho um sisteminha de referência qualquer, nosso XYZ qualquer. Todo sistema de referência vai definir posições, uma posição R1 e uma posição R2, de forma que, se eu quiser saber a dinâmica pelas leis de Newton, eu tenho que F1 é igual à massa do primeiro vezes a aceleração dele. A aceleração dele eu vou colocar aqui como R1 derivada segunda. Vou colocar 2 pontinhos. Tá. Beleza, aqui é a segunda lei de Newton para o primeiro. Para o segundo, F2 é igual a M2, R2, 2 pontos. Então, força é igual a massa vezes a aceleração para cada um desses corpos. Certo? Agora, eu quero descrever tudo em relação ao R. Eu quero ver como é o movimento do 2 em relação ao 1. Ok? Para a gente fazer isso, o que a gente pode fazer? A gente pode misturar.
Tá. Esse aqui seria o R1 menos R2. Exatamente. Ou R2 menos R1, né? Tanto faz. Seria o que aponta para lá, né? Exatamente. Exato. No caso, se eu quero saber a posição do 2 em relação a 1, aí o R2 menos R1. Se eu quero saber do 1 em relação ao 2, R1 menos R2. Beleza. Ou seja, eu tenho aqui, né, que o nosso vetor posição relativa, ele vai ser R2 menos R1. Ok? Então, bom, se eu quero saber como é que vai ser a dinâmica desse vetor posição, o que eu posso fazer? Poxa, aqui eu tenho quase que a possibilidade de já fazer aparecer algum R2 menos R1 daqui. Por quê? O que eu posso fazer? Eu posso passar a massa dividindo, aí eu vou ter R1 2 pontos e R2 2 pontos. E aí o que eu posso fazer? Olha, eu posso falar que R2 2 pontos menos R1 2 pontos é igual ao quê? Aqui no caso, F1 sobre... aqui no caso sobre M2, exatamente, F2 sobre M2 menos F1 sobre M1. Tá. Tranquilo? Então até aqui eu só misturei as duas equações. Beleza, que seria o R2 pontos. Exato. E esse cara daqui é o nosso R2 pontos. Então, é a aceleração relativa, muito entre aspas, porque né, a aceleração, quando a gente fala de aceleração relativa, isso entra em outro pepino de que a aceleração, na prática, não é relativa, né? Pelo fato de que, enfim, todos os referenciais conseguem medir a mesma aceleração de um determinado objeto, mas, enfim, aqui a forma como a aceleração do 2 visto pelo 1 por conta do sistema de coordenadas. Agora, olha só, F2 menos F1. Eu sei que F1 e F2 somados dá igual a zero. Conta, né, da terceira lei de Newton. Consequentemente, eu posso trocar, por exemplo, eu não quero saber o movimento do 2 em relação a 1, então eu posso trocar o nosso F1 aqui por menos F2. De forma que aqui, o que eu tenho? F2 para os dois, posso colocar o F2 em evidência, e aqui fica 1 sobre M2 mais 1 sobre M1. Olha só, o que a gente tem então? O que a gente tem é R2 pontos é igual a F2 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa você chama de 1 sobre massa, né? Por quê? Porque que a gente tem força, ó, aqui eu estou observando, o R é a posição do 2 em relação ao 1. Então, na visão do 1, a aceleração do 2 é igual à força que o 2 está sentindo dividido pela massa. Dividido por alguma coisa, que é a massa que ele enxerga, como se fosse a massa efetiva. A inércia do 2 visto pelo 1. Como esse cara tem... doido, hein? Agora, só uma reflexão aqui. A inércia do 2 vista pelo 1, ela só vai ser diferente de M1 pelo fato desse cara estar acelerado? Como assim? Tô dizendo assim, vamos supor, a inércia do 1, a gente diria que ela é M1. Cadê? A M1 é a inércia dele a ser acelerado. É o que o observador inercial perceberia. Já esse cara está percebendo uma inércia diferente. Exatamente. Não é igual a M1. Por conta da aceleração dele. Por conta de ser um referencial não inercial. Então, exato. Como é um referencial não inercial, ele está pegando, por exemplo, toda vez que o 1 ele está acelerado. Por quê? Porque ele está sentindo a ação de uma força, F1. Consequentemente, essa aceleração que ele sente faz ele perceber uma inércia diferente do outro corpo. Porque ele não está em condições completamente inerciais para poder avaliar somente a inércia do outro. Ele não está na CNTP ali, né, para medir inércia. Exatamente. Cara, interessante isso, hein? Então, ou seja, esse termo daqui, quando a gente pega uma estrutura de segunda lei de Newton, esse termo daqui que acompanha a força nessa expressão é 1 sobre inércia. Entendi. E esse cara é 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Então, o que a gente faz? Bom, ele tem uma interpretação de inércia, eu vou chamar de Mi, né? 1 sobre Mi. Então, a gente fica dessa forma. Então, o que a gente chega é que vale a segunda lei de Newton, só que trocando a massa pela massa reduzida. E a aceleração também seria a aceleração relativa. Então, ou seja, essa aqui é um contexto. Perceba que é o seguinte, normalmente a gente vê esse resultado para a gravitação. Mas esse resultado é extremamente geral. Se tivesse uma molinha entre eles aqui, isso ia ser obedecido. Se fosse uma colisão, no momento da colisão, isso ia ser obedecido. Qualquer força que obedece a terceira lei de Newton, isso ia ser obedecido. Ok? Então, esse é um resultado extremamente geral. E olha só que legal. O procedimento que a gente fez para poder chegar aqui, ele é análogo imagina que ao invés de falar do movimento de 2 em relação a 1, a gente tivesse falado do movimento de 1 em relação ao 2. Eu só inverteria o R aqui. Qual que seria a diferença? Em vez de ser R2 menos R1, seria R1 menos R2. Mas continuaria sendo um vetor relativo. Aí aqui, ao invés de ter colocado o F2, eu ia colocar o F1. No final de contas, a expressão é a mesma. Não ia mudar as coisas. A única coisa que ia mudar é que aqui apareceu um F1. O que está falando? O que está falando é, quando você tem dois corpos, a equação que eles percebem do outro, quando obedece a terceira lei de Newton, é a mesma.
É tipo uma espécie de F igual a MA, né? Exato. Então, a equação de movimento Q1 V do 2 é a mesma que o 2V do 1. O que significa? Se a equação de movimento é a mesma e os movimentos deles, né, são, enfim, dada aqui pelo conjunto, significa o quê? A equação é a mesma. Então, o tipo de movimento é o mesmo. A trajetória é a mesma, né? O que significa? Significa que se você pega, você fala assim, eu estou na Terra aqui, eu quero ver a partir daqui qual vai ser o movimento que o Sol faz então na Terra. Ele faz o movimento de elipse com a Terra ocupando um dos focos. Por quê? Porque esse é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Se a Terra faz esse movimento em torno do Sol, por conta dessa equivalência, o Sol vai fazer exatamente esse movimento em torno da Terra. Isso vale para qualquer outro tipo de contexto. Se você está pegando um regime, um movimento planetário, por exemplo, que a órbita é uma hipérbole, pega um cometa que não é atraído pelo Sol. Ele passa perto do Sol e vai embora. Ele faz uma hipérbole de trajetória. Na visão do cometa, o Sol está fazendo uma hipérbole em relação a ele. Então você tem essa equivalência completa. A classe, é óbvio que a elipse que um vê do outro não necessariamente é igual. É a mesma. Né? Exato. A questão, apesar disso tudo, mas o ponto é... Não, mas se bem que, peraí, só um comentário, peraí. Caraca, que doideira. Por que a elipse não seria exatamente a mesma? Porque o F é o mesmo, a expressão matemática dele. O do 2 para 1 aqui muda só a direção e o sentido. O mi é o mesmo. Então o R2 pontos é a mesma elipse. É a mesma elipse. Que isso, então, peraí, isso aqui é uma conclusão maluca. Isso é louco. Que isso, velho. Então, peraí, um cara que tá... Não, beleza, um cara que tá no Sol, ok, tá vendo a Terra girar lá numa elipse em torno dele, mas um cara que tá na Terra vê o Sol girar em torno da Terra segundo exatamente a mesma elipse. Isso é muito louco. Se você quiser cara, saber... que louco, essa eu não sabia. Não, e olha só que maluquice. Se você quiser saber qual que é o movimento... Não, cara, isso é muito louco. Se você quiser saber como é que é o movimento... Não, daqui a pouco nós vamos ter que acender esse giz aqui e fumar esse giz aqui. Significa que se você, a partir dessa órbita, essa é uma informação que a gente na Terra consegue pegar. Ver qual que é a posição do Sol ao longo... Eu guardo só assim aqui, só te perguntar, de onde que veio essa maluquice daqui, velho? Essa maluquice que você fala... Essa ideia de gravar esse vídeo aqui, esse é massa reduzida. Cara, é porque o contexto de massa reduzida a gente usa na gravitação e no livro eu vou falar dele pra gente fazer as correções. Então, é porque assim, eu acho que introduziu lá na gravitação a massa reduzida. Na verdade, eu introduzi antes. Eu passei ele aqui por conta disso. Porque quando a gente fala de massa reduzida, é muito comum, cara, essa dedução que eu fiz, que é bem simples, é assim, na prática, repara, eu escrevi a segunda lei de Newton e uma linha sai basicamente o resultado. Sim. Cara, mas é muito foda isso. Eu só vi esse resultado, olha só que engraçado. Todas as vezes que eu vi esse resultado aberto, ele colocava, ele não falava F1 e F2. Falava FG. Ele colocava G, Mzinho sobre R quadrado. Aí eu sempre via com a roupagem da gravitação. Entendi. E aí eu sempre achava que era um resultado da gravitação. Eu só falava, nossa, gente, interessante, a gravitação, ela tem... Então lá no livro você trouxe essa prosa aí. Exatamente, na parte de momento linear. Doido, hein? Por quê? Porque ele perceba que... Só um comentário pra quem não tá sacando aqui, cara, a gente tá escrevendo... A gente tá produzindo um material juntos, que é um livro e um curso associado ao livro, que é o Princípios Fundamentais da Física. Estamos trabalhando nesse momento no volume 1, que se propõe a ser uma belíssima e riquíssima coleção aí de livros e cursos didáticos para física de ensino superior. Link tá embaixo, você entra nesse espera pra você ficar por dentro aí, só pra galera ficar ligada. Sim, eu coloquei isso daí no capítulo de momento linear, porque o que a gente está fazendo aqui? Eu estou tratando um sistema de partículas, sistema de duas partículas. Sistema de partículas é um momento linear. Né? A definição de momento linear vem quando a gente fala o quê? Olha, eu tenho um sistema de N partículas, ele está isolado. Vamos descrever o conjunto. Interna, né? Exato. Então, aqui tudo é genuinamente um contexto de momento linear. Doido. Então, eu introduzi isso por quê? Porque eu acho mais pedagógico, na gravitação, fazer toda a discussão colocando o Sol no centro, porque é a forma histórica, né? É a forma como tudo se desenrolou. Você faz tudo isso, né? E depois lá você fala, olha, beleza, mas a gente está colocando essa aproximação. Como seria a correção? A correção é usada naquela, simplesmente trocando a massa, né, para a massa reduzida. E olha só que interessante, uma coisa que é bem legal é que não só, por exemplo, o Sol faz um movimento de elipse em torno da Terra e a Terra faz um movimento de elipse em torno do Sol. A equação é a mesma, só trocando a massa pela massa reduzida. Significa que o movimento da Terra em torno do centro de massa, vou deixar bem explícito aqui, e o movimento do Sol em torno do centro de massa também é uma elipse. Então tem elipse em tudo. A Terra faz um movimento em torno do centro de massa dos dois corpos, como sendo uma elipse, faz uma elipse em torno desse centro de massa. O Sol descreve um movimento de elipse em torno desse cara, e uma exerce um movimento de elipse em torno do outro também. Então são 4 elipses que a gente tem aí. Caraca, mano, pera aí, que essa daí eu não acompanhei não. Por que isso daí também explica a trajetória em torno do centro de massa? Pelo seguinte, ó, vamos supor, aqui no caso, que o 1 seja o Sol, e o 2 seja a Terra. Tá. Significa então que a gente está falando o quê? A força que atua na Terra, que é a força gravitacional, aí a gente troca pela massa reduzida. Se a gente estivesse levando em conta em relação ao centro de massa,
em relação ao centro de massa, o que a gente teria que pegar? Teria que achar que posição que ele está aqui, né? Vamos supor que o centro de massa, só para deixar muito escancarado, né? Vamos supor que no sistema Sol e Terra, o centro de massa está aqui. Tá. A posição que a gente iria ter que usar seria essa posição daqui, ó. A gente faria tudo em torno do centro de massa. Então, isso aqui seria o nosso R2, a posição em relação ao centro de massa da Terra. Ao centro de massa. E aí, qual que seria a nossa equação? Seria F2, que é a força que um exerce no outro, né? Esse cara daqui seria igual à massa da Terra, né? Que seria o nosso M2, vezes R2, 2 pontos. Ah, tá. Saquei. Você ia fazer a mesma construção, entendi. Só que agora o R2 seria um R2 em relação ao centro de massa. Exato. Refaz tudo aí, trocando... Entendi. R1 e R2, que são as posições em relação ao origem, por R1 e R2, que é a posição... Coloca a origem aqui, né? Exato. Centro de massa. Então, no final de contas, a gente tem 4 elipses. São 2 em torno do centro de massa, que é da Terra em torno do centro de massa, o Sol em torno do centro de massa, e outras 2 elipses que são da Terra em torno do Sol e do Sol em torno da Terra. Aí são elipses diferentes, né? Sim. A elipse que a Terra faz em torno do Sol é a mesma em torno do centro de massa. Por quê? Porque aí a gente chama efetivamente uma equação diferente, as inércias são diferentes e tudo. Mas a classe dos movimentos é igual. Cara, que doideira, hein, velho? Isso vale para tudo, não é só para gravitação, isso que é maluco. Sim, não, eu lembro de usar, mas isso aí realmente não é um negócio que você vê em qualquer literatura e tal. Depois eu quero acompanhar essa discussão que você escreveu, que isso é legal. Eu lembro de ver e aplicar isso em problemas super legais assim, cara, para você calcular, por exemplo, você tem um bloco aqui de massa, por exemplo, M1, aí você prende ele por uma mola num bloco de massa M2. Aí você pega isso aqui, comprime e bota esse negócio para oscilar. Qual é o período de oscilação? Então é diferente de um caso tradicional que o pessoal conhece, que é, você tem uma mola presa na parede. Fala, beleza, 2π raiz de m sobre k. Beleza, mas é um bloco oscilando, é uma inércia só, e uma parede fixa. Aqui não, são os dois, e de massas eventualmente diferentes. Isso influencia, né, a inércia do sistema e, consequentemente, o período de oscilação. Como é que você resolve isso? Pô, um probleminha que não é muito trivial. Usando massa reduzida fica muito simples e tal, mas tirando isso, um problema que tem uma complexidade matemática. Usando a massa reduzida, você meio que transporta para esse problema, porque você está falando que um deles está parado. Exatamente, é como se você virasse esse aqui o problema, pronto. Você converte um problema de 2 caras se movendo para um único cara se movendo, porque no referencial desse cara, ele está parado, vendo o outro, ele é a parede, né? Ele é a parede vendo o outro oscilar, só que ele oscila com massa μ. Então beleza, então 2π raiz de μ sobre K, né? Pô, maneiraço, cara. E é legal, né? Porque assim, o rótulo de corpo 1 e corpo 2, ele não existe, né? A gente que coloca. Por isso que esse tipo de equação também vale para um em relação ao outro, ou outro em relação a um. Sim. Porque é só quem você escolhe como corpo 1 e corpo 2. Não, muito pica, velho. Essa daqui, vou parar por aqui só para meu cérebro não fritar, porque essa foi pauleira, velho. Legal pra cacete. Você que acompanha até aqui, meu filho, não deixe de se inscrever, então, pra você ficar por dentro aí na lista de espera desse livro, desse curso de física que vai sair, que vai ser o bicho mesmo. Até eu tô aprendendo coisa aqui no negócio. Doido demais, velho.